Olá, amigos inscritos e membros do canal Steel Spook aqui novamente para mais uma análise tensa, complicada e deveras arriscada. Hoje nós vamos analisar então a famosa Cracolândia, só que da Filadélfia. Porra, Steel Spookers, por que você não analisa Cracolândias do Brasil? É simples. Por questões políticas, por questões econômicas, sociais e risco da minha vida. Veja, a Cracolândia no Brasil tornou-se uma baita moeda de eleição. João Dória disse que é fácil acabar com a Cracolândia. Usou aquilo meio como uma alavanca dentro da sua eleição e não conseguiu. Cracolândia fica migrando de um lado para o outro, os caras destroem veículo, os caras eles cometem crimes ali e ninguém resolve uma situação que alguns políticos disseram que era fácil e outros políticos tornam aquilo como uma grande moeda para sua candidatura. Outra coisa, ali movimenta uma economia relacionada aos traficantes, a supostas pessoas de outras esferas, desde a esfera que envolva supostos policiais, supostos políticos, supostos indivíduos que ali teriam então interesses naquilo. Outra, se eu trago um traficante, né? Sem querer apareceu a imagem de um traficante, eu tô fudido. No dia seguinte, o cara vem, né? Pô, você gravou a minha imagem, cara. Quem corre risco de vida? Sou eu. Nós vimos isso acontecendo com o Everson Zóio, que foi lá, né, na cara de pau, se vestiu de um morador de rua e acabou sendo reconhecido. E foi reconhecido e os traficantes foram para cima dele e ele poderia ter se complicado. Então, para que ser idiota? Vamos evitar. Então, a gente vai trazer, dentro do mesmo princípio da análise de bioenergia, uma Cracolândia da Filadélfia. Em tese, vamos lá. O que acontece num bar na Irlanda, um bar nos Estados Unidos e um bar no Brasil é a mesma coisa. O cara está enchendo a cara, as entidades estão do lado, as formas de pensamento estão do lado. Não muda. A mesma coisa acontece. As energias estão ali. Veja, um mar onde tem tubarão branco. Austrália, África. Tubarão branco é tubarão branco. Está ali. Naquele lugar. Naquela região. Entendem? Energias vão ser idênticas, não muda. Uma vez sendo atraídas por consumidores de droga, seja o crack, seja o K9, seja qualquer outra substância, ali vão ter as mesmas energias. Então eu não vou me desgastar analisando a Cracolândia do Brasil e correr riscos desnecessários só porque vocês querem ver o Brasil. Eu vou preservar a minha integridade física dentro desses aspectos. Mas é a mesma coisa. Vamos lá. Filadélfia. Estados Unidos entrou novamente em um processo complicado. Por quê? Porque em 1929, quando teve a quebra da Bolsa de Valores, crise do petróleo e tudo mais, obviamente nós tivemos um pico muito grande de desemprego, pico muito grande de suicídios e pico muito grande de drogas. O mundo é cíclico. Então, os Estados Unidos, por períodos de recessão, principalmente a inflação hoje muito grande nos Estados Unidos, principalmente em Los Angeles, as pessoas acabam perdendo os empregos e vão morar na rua e se tornam, então, consumidoras de substâncias, certas drogas. Hotel Cecil. Hotel Cecil, a redondeza do hotel, é um ponto de tráfico de drogas onde dezenas de pessoas ficam ali em volta do hotel consumindo substâncias e tornou-se, então, um lugar extremamente agressivo. Ciclicamente, é sempre o mesmo processo. Estados Unidos tem um pico lá de desemprego, todo mundo vai para a rua, perde a casa, se torna então alvo das drogas. Isso aconteceu na Filadélfia. Vamos ver que tipo de energia acontece e acomete junto a uma Cracolândia e depois nós vamos protestando o demo da Filadélfios. Vamos atrair as energias da Cracolândia para minha casa e aí a gente vai fazer o EVP e análise do EVP. Ainda no modelo antigo, porque a gente está começando a utilizar um modelo novo de gravação em tempo real.
sim, eu faço análise e o EVP em tempo real. Tanto que hoje eu já estou preparado para mais uma análise. As câmeras aqui estão carregando, tá? Os meus carregadores estão aqui, a GoProzinha já está aqui também. Hoje à noite temos mais um Testando Demo aqui no quarto de gravação. É um modelo muito legal, a qual eu, então, sou o alvo das energias. Bora! Krakolovskis, Philadelphians. Fala comigo. Vamos lá. Bad Energy. Vamos aumentar aqui. O rapaz então está passando de carro e está verificando os usuários. A redondeza então inteira possui seres relacionados a isso. Na primeira imagem já temos um obsessor de drogas. Veja, eu vou explicar para vocês, eu quero que vocês entendam, e eu quero que vocês façam então uma regra de 3 comparando com a Cracolândia no Brasil. Por favor, tá bom? É o seguinte. Imagine um quarteirão. Tudo bem? O quarteirão tem os seus prédios, tem suas casas. Você tem a rua, né? A calçada. Os usuários de droga, então, eles ficam envoltos ali, porque ali tem um ponto de tráfico. Ali tem traficantes, ali tem pessoas que fazem o intermédio da droga, então eles podem pegar de traficantes grandes e comercializar ali, tá? Eu não sou um expert nesse assunto, mas eu acredito que seja assim. Não uso drogas, nunca consumi nada desse tipo e vou me manter assim pro resto da minha vida. Então você tem essas energias. À medida que a concentração das pessoas aumenta, as formas de pensamento em volta aumentam. Quando a energia então começa a ficar mais agressiva em relação aos usuários, quando eles começam a ficar um volume maior de pessoas e a necessidade de maior consumo, você gera uma forma de pensamento mais agressiva na redondeza, essas formas de pensamento começam a atrair cada vez mais pessoas e seres do mundo espiritual que seriam então agentes relacionados a mais vontades de consumir a droga. Quem são esses seres do mundo espiritual, Tispo? Que é o demônio, é o Satanás, é o cão da bruxa, eu tenho certeza. Não, são só pessoas que faleceram e que eram usuários dessas substâncias, seja cocaína, heroína, crack, qualquer tipo de substância alucinógena, a qual eles são atraídos pelas formas de pensamento dos usuários. Somente isso. Somente isso. Somente isso. Tudo bem? Olhando a imagem desta mulher, a gente já tem um pequeno problema aqui, tá? Nós temos a energia do usuário de substâncias e nós temos o obsessor que está passando e procurando a vibração dessas pessoas ao utilizar-se da droga. Os seres que consomem crack, eles têm uma vibração diferente e plasmam de maneira diferente. Os seres da cocaína, da heroína, são diferentes dos seres da maconha, que são diferentes dos seres do crack. Os seres do crack, dificilmente um médium ou um espírita vai conseguir identificar. Ele vai conseguir identificar, sim, seres de cocaína e heroína, pois eles são mais agressivos, mais incisivos e mais violentos com relação àqueles que se intrometem junto aos usuários. Aqui nós temos um de cocaína, não de crack. Este daqui é de cocaína. Olhinhos vermelhos, uma densidade perfeitamente identificável por qualquer indivíduo. Até mesmo você, meu amigo da casinha de sapê, que fala, eu não sou tão sensitivo assim. Se você bater o olho nesta imagem, você vai automaticamente jogar sua consciência para cá e vai falar, este ponto me chama mais atenção do que a mulher. Aqui me chama mais atenção. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa aqui, nesta imagem, que me chama mais atenção. Este é um ser de cocaína, não é de crack. Veja, ali tem todas as drogas, ok? Ali eles não fazem, não, isso aqui é só crack. A heroína fica ali a 3 quadras. Não, ali o que o cara quiser tem, tá? Tem. Tá? Deve ter até os discos do Valdir Soriano, Gabi Peixoto, deve ter um monte de coisa lá, tô brincando.
Depois eu vou contar uma história para vocês sobre o disco do Calbi Peixoto, foi o Valdir Soriano, a qual eu me meti numa confusão por causa disso. Nós temos então esta nobre senhora que infelizmente está num lugar onde as pessoas consomem drogas e acreditamos que pela vibração dela, ela também deve ser uma usuária ou procurando algo relacionado a isso. A vibração de um usuário de substâncias como heroína, cocaína, é muito sutil as diferenças, tá? Eles não são tão agressivas assim em termos de diferença. Veja, se você tomar uma aspirina, se você tomar todos os genéricos relacionados à aspirina, seja um Advil, seja um paracetamol, seja uma aspirina, você está só mudando o nome, mas quando você toma, as reações que você tem, elas são muito padronizadas dentro dos indivíduos. Não muda muita coisa de vibração para vibração das pessoas. Talvez a forma como os receptores ali vão trabalhar com relação àquele medicamento que está sendo ingerido, como se dá o procedimento, e aí vamos pegar situações como dores de estômago, que algumas pessoas podem acabar sofrendo mais ou menos, o sistema nervoso de um pode se relacionar melhor, outro um pouquinho mais complicado com relação a isso. O que nós temos então? Uma mulher extremamente agressiva. Ela é agressiva, ela não é uma mulher que está numa condição tão lúcida e lógica, ela está completamente envolta à agressividade e à impulsividade. É uma mulher que realmente não dá nem para conversar nesse exato momento. O ponto de energia dela aqui está extremamente elevado, agindo completamente na região da coluna que vai da região do estômago, fígado e pâncreas até a nuca, tá? Bloqueando completamente todo e qualquer tipo de percepção. Essas percepções seriam então o ponto do amor, o ponto da compaixão, o ponto de gerar benefício a todos os seres, o amor ao próximo. Então ela está trabalhando a questão mais do ego, da individualidade, da raiva, da impulsividade, todas as emoções mais inferiores. Uma coisa interessante é que ela tem alguns pontos do quadril que estão super excitados. E isso é interessante porque a gente está falando de uma droga então que superexcita a pessoa, que gera um estímulo à pessoa, a qual ela pode ter muitos prazeres animalescos. Ela tem o ponto sexual dela está ativado e o ponto da vontade também. O que significa isso? Significa que ela está sobre o efeito de alguma substância, a qual está dando para ela um prazer momentâneo de consumo, bloqueando completamente todo e qualquer tipo de emoção real, nobre, no sentido de amar, mas sim somente emoções instintivas, emoções de mecanismos de defesa para com ela e os outros. Ela então tem essa mancha na coluna, bloqueando tudo. O sistema nervoso dela está recebendo milhões e milhões e milhões de informações, porque toda a parte do sistema nervoso dela está superativado com diversas cores. É como se ela estivesse tendo uma alucinação. Ela estivesse vendo coisas, tendo percepções diferentes. Veja, é tipo uma rave, quando você vê cores diferentes pulsando e você recebe aquelas descargas, tá? Aí sim faz menção ao uso de substâncias mais alucinógenas, que vão mudar completamente todo e qualquer tipo de percepção que ela venha a ter da realidade, tá? Os seres de crack, aí eu vou mostrar para vocês quem eles são e como eles são, que são bem interessantes, porque eles são o oposto dos seres de cocaína e de heroína, completamente opostos. Eles agem como se fosse o filme do Eu Sou a Lenda, tá? Do Will Smith, que são aquelas criaturas que andam em bando e agem ali por como se fossem centenas correndo. Só que eles são pequenos, eles têm menos de 1 metro de altura. E eles agem realmente num movimento muito forte de fluxo correndo. É sério, é como se fosse saída de um jardim de infância, assim, milhões e milhões de crianças desesperadas ali.
É sério, eles são exatamente o Eu Sou a Lenda, só que eles são talvez metade ou abaixo da metade da altura daqueles seres. Mas o arquétipo é idêntico, tá? E eles andam como se realmente procurassem pessoas e são muito rápidos. Por quê? Porque é uma droga de rápido efeito. O cara consome, ele fica ali delirando, passa o efeito, ele vai querer comprar mais uma pedra, fica delirando, corre para pegar mais uma pedra, ou corre para assaltar alguém para pegar o dinheiro e aí comprar mais e mais, entende? Então essas criaturas, elas correm muito rápido em volta das pessoas que consomem essas energias. E é uma energia muito rápida. Olha lá, olha lá. Tá vendo o que eu falei? O sistema nervoso dela está absolutamente confuso. Ela não tem noção do que está acontecendo. Ela está recebendo milhões e milhões e milhões e milhões de informações constantes, de cores diferentes. Ela não consegue traçar uma imagem real. Ela não consegue. Ela não sabe nem o que ela está fazendo. Tira o dedo do nariz. Puxou a ramela, olhou. Olha lá. Completamente. E ela age só por os instintos mais primitivos e mais básicos de sobrevivência. Ela não tem nada relacionado a sentimentos mais nobres, né? Até porque, sei lá, pessoas que trabalham com esse lado mais de compaixão e tudo mais, eles ficariam mais longe das drogas. Pessoas que têm mais problemas emocionais, conflitos emocionais, pessoas que realmente por situações de estresse ou de conflitos ou de perda de emprego ou família, né? A pessoa perde um ente querido e acaba caindo nas drogas, sempre é por uma questão de problemas reais. Então mexe muito nesta parte das emoções inferiores. Então as emoções inferiores é muito curioso porque, de novo, cada indivíduo é um indivíduo. Quando você trabalha essas emoções inferiores e você está num pico muito ruim de energia, existem válvulas de escape que nós somos acometidos. Veja, todo mundo aqui já passou por problemas na vida, ok? Eu já passei por problemas, é óbvio. Eu trabalhei no mercado financeiro e tive altos e baixos no mercado financeiro, tá? Fui, obviamente, saí de alguns empregos, alguns eu troquei, outros eu acabei sendo demitido por uma questão financeira de redução de custos, é óbvio. A questão é até onde eu posso me deixar levar por essa sensação. Até onde eu sou consumido pela tristeza e mágoa de ter sido demitido e não ver possibilidades de poder ter um emprego melhor, de me recriar, de aprender coisas novas e poder ter outros empregos. Veja, eu sempre tive 2, 3 empregos diferentes. Sempre. Eu sempre busquei ter outros mecanismos de renda. Por quê? Porque eu sempre acreditei no pai do Cris. Então o pai do Cris, ele tem 2, 3 empregos, né? E a Rochelle sempre falava isso, então eu olhava e falava, cara, eu acho que na vida a gente tem que ter mais de um emprego. Seja pintar casas de final de semana, arrumar computadores, trabalhar como engenheiro de áudio, criar música para teatro, para peças infantis, buscar alternativas além do emprego que nós temos, sabe? Eu fiz isso. Eu trabalhei de diversas outras maneiras para poder ter uma renda extra e para eventual perda financeira de um lado, eu ainda ter um pé de meia para me garantir do outro. O que então me dava tempo para poder me reestruturar. Quando as pessoas, infelizmente, elas não têm tantas oportunidades dessa maneira na vida de poder estudar tudo que é plausível ou que querem, e acabam perdendo o único emprego da vida delas, elas são acometidas por essas emoções e sensações. Mas até onde a gente consegue se curar e controlar essas energias para que isso impeça, ou seja, não saia do controle para você cair nas drogas, cair em depressão, entrar em conflitos pesados com relação a você mesmo, se achando incompetente, se achando então negado pela sociedade, a sua mente vai acabar pregando peças, vai te condenar por ter perdido o emprego. Na verdade, você pode ter perdido o emprego só por uma questão da economia. A economia está ruim, a empresa fala, vamos ter que demitir. Quem são os caras mais caros? Ou vamos demitir os volumes mais, né? Um volume grande de pessoas. É assim a vida.
Então você percebe as situações conflitantes existenciais dela, tá? O problema é que se ela estiver grávida numa dessa, aí só piora a situação. O que pode até ser. Olha a reação. E você vê que as pessoas, tipo, isso aqui são pessoas fantasmas, tá? Isso aqui são os ditos mortos bíblicos. O Lawrence Gardner fala isso, o Gert Tyson também fala isso. As pessoas que vivem à margem de, são os marginalizados, ou aqueles que ficam ao redor, né, são esquecidos dentro da sociedade, pois eles não geram valor e não trazem valor à sociedade ou comunidades. Biblicamente falando, os mortos eram pessoas que eram marginalizadas e jogadas para fora do templo ou eram impedidos de entrar nas cidades, pois eles não tinham mais valor à sociedade na época, aos imperadores ou quem for. Você vê, as pessoas passam e ninguém faz nada. Infelizmente, pelo que eu sei e pelo que eu ouvi, algumas pessoas que moram em Los Angeles, por exemplo, ninguém pode tocar nesses indivíduos. Ninguém. Acho que nem a polícia, nem as autoridades podem chegar e pegar essas pessoas e levar a um centro de reabilitação, não. Parece que existem algumas ordens ali que não se pode fazer nada, somente observar. O que realmente é triste, né? Porque vocês veem que é uma estrutura do primeiro mundo e que passa por problemas de segundo e terceiro mundo, até nós mesmos, né? Quer dizer, nós não somos o primeiro mundo e você vê, isso aqui o que você está vendo é o que acontece na Cracolândia aqui de São Paulo. Ninguém intercede, ninguém faz nada, as pessoas passam e são fantasmas. São pessoas que, mortos, né? Praticamente. Olha só a situação. Tá com o isqueiro na mão? Vai consumir droga de novo? Olha que absurdo, né, gente? Identificou o cara, olha lá. Você tá me filmando, cara? 3 usuários. É a mesma mulher? O cara lá tá filmando vocês. É. Uhum. Não.
Não, eu quero pegar alguém que está realmente mal. As manchas na perna ali, a marca. O cara, ele é um olheiro, hein, meu? Olha, o cara vai fumando todo mundo. Não. Esse cara tem cara de traficante. Pouca coisa. Não é um cara que tá ali. Pouca coisa. Tem só um obsessor de crack atrás. Rapaz, está aqui. Muito bem. Se você jogar a percepção de vocês, vocês vão notar que tem um único ser de crack nesta imagem. Aonde ele está? Vamos testar. Vamos lá, gente. Me digam onde vocês conseguem ter essa percepção da existência desse ser. Entendi. Aqui. Tá? Ele está parado aqui, observando. Somente observando. Tá? Mas a gente tem um outro ser que está conectado a este indivíduo junto a esta imagem. Só que esse ser, ele está agindo em todo o sistema digestivo da pessoa. Ele está conectado à frente, pegando toda a região do esôfago, estômago e fígado. Ele vai corroer completamente todo o estômago dele, causando problemas seríssimos de gastrite, refluxo, má digestão. Vai agir só nesta região. Porém, esse ser que está conectado a esse ponto, que seria então o ponto que age sobre o sistema digestivo, mais o fígado e o pâncreas, ele também vai agir sobre o ponto das emoções. Vai gerar depressão e suicídio. Isso aqui é uma coisa rara de se ver, pois esse cara é um potencial suicida. Ele é um potencial suicida. Esse ser está conectado a esse ponto e ele está exatamente de pé aqui. Ele está de pé. De pé. Esse ser ele tem uma característica absolutamente rara e difícil da gente encontrar em vídeo. E eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Vamos fazer uma pausa. A gente vai continuar essa análise. Essa análise é uma análise mais séria. Eu vou evitar fazer certas brincadeiras, mas assim, é uma análise muito séria, pois a gente está lidando com um aspecto dos indivíduos, o uso de drogas, os motivos que eles começam a usar as drogas, o tráfico lá na Filadélfia, e é uma base interessante para que a gente consiga estudar o que está por detrás dessas energias, tanto formas de pensamento, quanto, obviamente, pelas consciências que trafegam junto ao mundo espiritual e como elas agem sobre os indivíduos que estão à margem de. Eu estou impressionado, sim, porque é bem difícil a gente encontrar esses seres e é triste vê-los. A gente vai fazer essa pausa agora, daqui a pouco eu volto. Recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente. Sobre institutos que me auxiliam, me capacitam, me habilitam para poder auxiliar as pessoas dentro de técnicas complementares à medicina. Nós não substituímos, nós complementamos a medicina junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casas e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter os devidos valores e bem como tudo é feito, tá? Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro, e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, você clica qual você acha melhor e nos auxilie muito. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.